Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula virtual, a nossa aula de língua portuguesa. E hoje vamos utilizar, né, o segundo volume do nosso módulo, certo? Então eu peço para que vocês abram o módulo na página 4, ok? Como eu peço aqui, né? Módulo página 4. Eu espero que todos tenham recebido o módulo, ok? E vocês verão que a página 4 tem um título, né, da nossa unidade, que é a unidade 4. Tem assim, né, histórias que explicam o mundo, né? Então acompanhe comigo na outra página agora, né, a leitura. No passado, pessoas de diversas culturas tentaram explicar o surgimento do universo e tudo o que o compõe a partir de histórias fantásticas que, hoje, conhecemos como mitologia. Existem mitos gregos, romanos, egípcios, entre outros. Todos eles buscam explicar muitas vezes o inexplicável, dando sentido à vida e à organização do mundo. Aí vem aqui quatro perguntinhas, né? Que na verdade é mais para uma reflexão, né? Que seria interessante a gente fazer essa reflexão com todo mundo em sala de aula, né? Não aula presencial, mas infelizmente isso não será possível. Mas a gente pode fazer aqui uma reflexão a respeito dessas perguntas, né? A primeira pergunta é: você conhece algum mito? Em caso afirmativo, indique as histórias mitológicas que já leu, ouviu ou viu por meio de filmes, né? E aí, pessoal, vocês conhecem algum mito? Sabe o que é mito? Né? É algo muito comum em filmes, principalmente nos filmes mais atuais, como no caso dos filmes da Marvel, né? O Thor, né? Para quem não conhece, Thor, apesar de ser uma personagem do mundo da Marvel, na verdade o Thor também é uma personagem da mitologia nórdica, né? Filho de Odin, né? Então é interessante que os filmes hoje trazem, né, algumas temáticas, né, da mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia egípcia, né? Agora, se vocês tiverem alguma dúvida sobre que de fato que pode ser considerado mito, anote essa dúvida de vocês, né? E quando na nossa live a gente conversa, né, sobre isso, tá ok? A segunda questão é: assim como a Grécia, Roma e os países nórdicos, que apresentam diversos mitos famosos, o Brasil tem seus próprios mitos de origem indígena. Você conhece alguma dessas histórias? Cite as personagens que achar mais interessantes, caso conheça mitos indígenas. Então, pessoal, vocês conhecem algum mito indígena? Já ouviram falar alguma história? Né? Se vocês conhecem, anota aí também para a gente discutir na nossa live mais tarde, tá ok? A terceira questão: o continente africano também tem suas histórias etiológicas, ou seja, que buscam explicar a origem de fatos, objetos ou acontecimentos a partir de elementos fantasiosos. As mais populares são originadas no Egito. Você já ouviu alguma dessas histórias? Em caso afirmativo, comente-as. E aí, pessoal? Vocês já ouviram alguma dessas histórias? Se sim, anota aí para a gente também a gente poder discutir na nossa live, tá ok? E por fim, no passado, por meio da mitologia, o homem tentou entender os fenômenos naturais e o mundo de modo geral. Hoje, o ser humano usa a ciência e a tecnologia para isso. Na sua opinião, a ciência é a única fonte capaz de explicar todos os fenômenos? Fenômenos por quê? Então, pessoal, como é que é? É interessante isso, né? Porque esse conhecimento que a gente tem hoje, né, a ciência, não foi algo que surgiu há muito tempo atrás. Não. Todo o conhecimento científico que temos hoje é um conhecimento bem recente, né? Se vocês forem pesquisar, né, sobre histórias antigas, era muito comum atribuir os fenômenos da natureza a um deus, ou algo do tipo, né? É, tem muito. Se der na nossa live, eu vou trazer uma história bem legal, né? É bom para a gente fazer essa interação, né? Mas é importante deixar claro nesse momento que, como falei, né, que todo esse conhecimento científico que tem hoje, apesar de termos uma noção de que seja algo muito antigo, né, saiba que pela idade, né, pelo tempo da existência do mundo, né, esse conhecimento científico, na verdade, é um conhecimento muito recente, muito novo, né? Nos antepassados, quando não se tinha essa noção de ciência, esse conhecimento científico, como eu falei, né, todos os fenômenos da natureza eram atribuídos aos deuses, né? Por exemplo, Thor, né, na cultura
nórdica, na mitologia nórdica, ele era responsável pelos trovões. Então, quando tem uma tempestade, né, os, o povo daquela época atribuía a Thor, né, achava que ele estava bravo, né, estava insatisfeito com o povo. Então, é uma maneira dele mostrar a insatisfação era através, né, da tempestade, né, os seus raios, né. Por isso que é o Deus do Trovão, Thor, né. Quem já assistiu o filme da Marvel sabe como é que é. Então, passa daqui a página. Aí tem aqui na página 6, né, capítulo um, os mitos indígenas. Pessoal, eu vou tentar aqui ler, porque o meu livro, ele não é colorido, ele preto e branco, sim, tem uma cor acinzentada, né? E tem algumas letras que ficam complicadas de ler, além de ser menor, né? Porque eles reduzem a página para botar outras informações. Então, se você tem alguma dificuldade para leitura, saiba que é por conta disso, certo? Mas vamos lá. O desejo de contar histórias faz parte da humanidade. Isso aí foi algo que a gente já discutiu, inclusive, no início das nossas aulas, né? No volume 1 do módulo. Né? No passado, por meio das narrativas, as pessoas tentaram explicar a origem das coisas. A partir disso, surgiram as mitologias dos diferentes povos. Essas histórias inventadas em uma época em que a ciência ainda não era usada como forma de explicar o mundo e seus fenômenos são repletas de deuses, animais com características humanas e diversos personagens e acontecimentos fantásticos, né? Entenda. Muitos mitos tentam explicar conceitos básicos, como a existência das 4 estações do ano, o movimento do Sol, a ocorrência da chuva, entre outros fenômenos. Alguns também abordam sentimentos humanos, como o amor. Né? Nesse caso, com relação aos sentimentos, né, é muito comum a gente ver isso na mitologia grega. Né? Tem os deuses também, né, ligados ao amor, tal, aos sentimentos. Né? Mas é bem interessante, porque essa cultura de se contar histórias, né? Inclusive utilizar a história para explicar certos fenômenos da natureza, né? É uma cultura bastante antiga, né? Como eu falei, né? Que a ciência, o conhecimento científico é um conhecimento bastante recente comparado com a idade do mundo, né? Comparado com a idade da existência da humanidade, né? Então, antigamente, como se tinha esse conhecimento, então sempre se atribuía a um deus, né, determinados fenômenos, né, como é o caso do Thor, como eu falei, né, que os trovões, né, os raios eram sempre atribuídos a ele, né, então por isso que ele é chamado de rei deus do trovão, né, o Thor é o deus do trovão, né. E o que é interessante, pessoal, que um outro fenômeno muito recente na nossa cultura, né, não em todas, né, que é a questão da escrita. Né? Por que não digo em todas? Porque temos eu creio que já expliquei para vocês em sala de aula sobre as comunidades ágrafas, que são aquelas comunidades que não possuem, que toda comunidade, né, possui uma língua. Todo mundo não existe hoje uma comunidade formada por pessoas que não têm uma língua. Todo mundo se comunica através de uma língua complexa. Ponto. Mas o que acontece é que nem todas as culturas possuem uma escrita. Essas culturas, essas comunidades, a gente chama de comunidades ágrafas. Porque eles não possuem uma escrita, como a gente possui, certo? Sendo que o que acontece? E por que isso acontece? Porque, na verdade, a escrita, pessoal, é uma tecnologia. Ou seja, é uma criação do homem, certo? É uma adaptação, né? Por isso que nem todas as comunidades possuem uma escrita, tá ok? Porque existem algumas comunidades que não desenvolveu essa tecnologia. E repito, eu chamo de tecnologia por ser uma criação humana. Então, o que acontece? Todas as comunidades feitas por pessoas, por seres humanos, possuem uma língua, certo? Todo mundo se comunica através de uma língua complexa, seja ela qual for. Mas nem todas as comunidades de fala possuem uma escrita, né? Isso que é interessante. Porque, e a escrita, se formos pesquisar, também não é algo muito antigo, não. Sabe? É algo até. Não vou também dizer que é recente, mas também não tem. Ela vem bem depois do surgimento das línguas complexas. Né? É uma criação do homem posterior, né? Uma criação posterior do homem. Né? Então, o que acontece? Quando não se tem uma escrita para
para registrar suas histórias, né? O que é muito comum é a transferência do conhecimento através de histórias contadas, narradas oralmente. Então era muito comum, né, os mais velhos eles contarem para os mais novos, né, os mais novos através de narrativas, né, de histórias, no intuito não somente de entreter, né, que hoje em dia a gente pega uma historinha, né, mais por um entretenimento, né, mas o que é interessante é que antigamente, contar uma história era muito mais que entreter. Contar a história é passar a cultura, a história daquele povo, o conhecimento à frente, né? E o que é interessante é que muitos desses conhecimentos, tem muitos conhecimentos, muitas histórias que se perderam no tempo, porque é o seguinte, por não haver um registro escrito, torna-se difícil manter aquela história viva, né? Hoje é muito mais fácil de ter um conhecimento, manter uma cultura viva através da escrita, né? Então, antigamente era muito comum a gente passar, os mais velhos passarem todo o seu conhecimento para os mais novos através de histórias narradas oralmente, né? Hoje com a escrita, né, fica muito mais fácil. Mas é interessante a gente pensar dessa forma, né, que antigamente se narrava as histórias no intuito de explicar certos fenômenos, né? Sendo que antigamente se acreditava veementemente que realmente era daquela forma. Então, por exemplo, o Thor, né? O Thor realmente acreditava-se que ele era um deus, né, trovão. Isso é um exemplo entre vários deuses, né? Então acreditava-se realmente que existia um deus, né, do trovão, o Thor, mas depois, com o passar do tempo, viu que não era isso, né? Não era bem assim, e a mitologia nórdica não passa mais, não é mais do que uma mitologia, né? Uma história inventada, ok? Então, continuando aqui, né? Algumas mitologias são mais conhecidas que outras. Veja a seguir uma lista que apresenta algumas origens mitológicas e as áreas que você já conhece. Então, pessoal, aqui é uma resposta mais pessoal, né? Dessas mitologias aqui, quase que você já ouviram falar, né? Mitologia celta, mitologia nórdica, eu tenho certeza que a maioria, se não todos, já ouvi falar, principalmente por conta do filme do Thor, né? Porque o Thor é um deus, né, da mitologia nórdica, né, filho de Odin, né? Tem mitologia asteca, mitologia grega também, bastante conhecida, Zeus, né? Apolo, Hércules, enfim. Mitologia egípcia, mitologia romana, né? Qual dessas mitologias você já, já ouviram falar? Inclusive, vou fazer um pedido a vocês. Vocês vão escolher uma mitologia dessas, né? Vão escolher uma dessas e fazer uma pesquisa. E vocês vão me apresentar na live. Uma pesquisa rápida, certo? E vocês vão me apresentar na live. Vocês fazem uma pesquisa lá, sei lá, quero pesquisar sobre mitologia celta, né? Procura lá rapidinho o que é a mitologia celta, quais são as principais personagens dessa mitologia. E escreve aí no caderno pra gente conversar na nossa live, tá certo? Vou perguntar a vocês qual que vocês escolheram, tá ok? Continuando aqui, essas histórias são universais, pois até hoje despertam o interesse de leitores ao redor do mundo e são contadas não só nos livros, mas também no cinema e até em jogos, é verdade. Quem gosta de jogos aqui já ouviu falar no Deus da Guerra, God of War? Quem já jogou? Pronto, é um jogo repleto de histórias mitológicas, começando pela mitologia grega, lá no início dos jogos, né? Quem já teve a oportunidade de jogar ou ver o jogo mais novo, né? Ele já retrata a mitologia nórdica, né? Os filmes também, como já deixei claro, né? Fúria de Titãs, o filme, lidam bastante com a mitologia grega. Assista, bem legal. O que muitas pessoas não sabem sobre esse assunto é que diversos países e culturas têm sua própria mitologia, como a Índia, o México e o Brasil. No nosso país, há vários mitos de origem indígena que, além de apresentar explicações sobre a origem de diversos acontecimentos, descreve características da fauna e da flora da região onde os povos habitaram. Conheça a seguir um mito da região centro-oeste do Brasil que apresenta o surgimento do dia e, consequentemente, da noite. Né? Temos aqui essa imagem ao lado. Né? Na mitologia indígena, Tupã, conhecido como espírito do trovão, é o deus criador do céu, da terra e dos mares. Né?
aqui uma personagem da nossa mitologia. É triste porque poucos conhecem a nossa mitologia, né? É muito mais comum a gente conhecer a mitologia grega, a mitologia nórdica, mas dificilmente a gente se atenta à nossa própria mitologia, né? Vamos lá. Origem do dia, na página 7. O mundo começou na total escuridão. Por isso não havia o dia nem a noite. Nesse tempo, o sol e a lua existiam, mas sem brilho. A única claridade que afastava a escuridão era o brilho dos vagalumes. Era difícil viver na escuridão, pois as pessoas não enxergavam nada. Quando o povo começou a morrer de fome, os gêmeos Inaê e Porã decidiram tomar uma atitude. Como sabiam que havia luz na aldeia dos pássaros, matutaram muito além, muito, desculpa, matutaram muito até elaborar um plano. Assim que conseguiram, foram comunicá-lo ao sol. Quando ele ouviu a ideia, concordou com os irmãos e decidiu ajudá-los. Eles construíram um grande boneco no formato de uma anta e encheram-no de mandioca para que a raiz, fechada ali dentro, apodrecesse e exalasse um odor ruim. Depois de alguns dias, o boneco começou a emanar um cheiro insuportável e ficou coberto de escaravelhos. O sol aproveitou e embrulhou os insetos, entregando o pacote às moscas para que elas o levassem à aldeia dos pássaros. Quando elas chegaram, os pássaros ficaram muito curiosos para saber o que havia no pacote que avistaram. O chefe da aldeia, o Urubu-rei, também conhecido por Urubuticim, perguntou às moscas que elas queriam lá. A mosca-chefe começou a explicar ao Urubuticim, mas eles não se entendiam, pois os pássaros não sabiam a língua das moscas e vice-versa. Então chamaram Chechel, um pássaro que conhecia várias línguas, para interpretar o que a mosca estava falando, mas não adiantou. Tentaram né, uma pagelança com o japuaçu e jacubim, mas também não adiantou. Por fim, chamaram João Coguinho, o primeiro de Chechel, o primo de Chechel, e enfim, alguém entendeu o que a mosca dizia. Ele explicou aos pássaros que o embrulho trazia insetos e que no mundo lá de baixo havia mais comida como aquela. As aves devoraram os escaravelhos. Quando acabaram, João Conguinho perguntou às moscas em que momento poderiam comer mais aquela comida que estava na terra. Agora mesmo, responderam as moscas. Passa aqui. Quando os pássaros pousaram na terra, atacaram a comida. O sol e a lua, que estavam dentro do boneco com mandioca podre, coberta de escaravelhos, espionavam tudo. O único que não atacou a comida foi o gavião, que ficou de longe observando. No momento em que o boneco fez um movimento, o gavião percebeu e avisou aos pássaros. Cuidado, amigos, o boneco mexeu os olhos. Imediatamente as aves afastaram-se, mas como o boneco permaneceu imóvel, logo voltaram. Quando o urubu-rei se sentou sobre o boneco, o sol agarrou o pé dele com firmeza. Ao perceber que o chefe estava preso, as aves assustaram-se e voltaram para a aldeia. Só o jacubim permaneceu por perto. O sol disse ao urubu-rei que não lhe faria mal, apenas queria o dia. O urubu-rei chamou o jacubim e pediu-lhe que fosse buscar o dia, pois não queria ficar preso ali. Uma hora depois, o jacubim surgiu com canitar e pulseira de penas de arara vermelha. O pássaro trouxe o dia? Questionou o sol. A lua respondeu que não. Jacobim havia trazido somente penas de arara vermelha. Tamanho, mande trazer o dia para libertarmos você. Tamanho, mande trazer o dia para libertarmos você, disse o sol ao urubu-rei. O urubu-rei pediu a Jacobim que trouxesse o dia, pois já estava cansado de ficar preso. Quando Jacobim retornou, vinha todo enfeitado da cabeça aos pés, com penas de arara vermelha. Ao avistá-lo, a lua disse: Esta é a arara vermelha, agora sim teremos o dia. No momento em que Jacobim pousou, o céu ficou completamente claro. Eu queria o dia para que as pessoas pudessem plantar, pescar e caçar, disse o sol. Então o urubu-rei começou a ensinar ao sol e à lua como o dia funcionava. De manhã o céu clareia e no fim da tarde vai escurecendo. Não se preocupe, pois na manhã seguinte nasce um novo dia. Será sempre assim. O sol e a lua ouviram maravilhados. O urubu-rei continuou.
O dia foi feito para trabalhar, plantar, caçar, pescar, fazer farinha, preparar comida e tecer a rede. Já a noite foi feita para festejar, dançar, dormir e descansar. Depois que o urubu-rei terminou sua explicação, o som enfeitou-lhe o corpo em agradecimento. No momento de despedir-se, o urubu decide-se à lua e ao sol. Quando matarem animais grandes, coloque em um lugar que eu enxergue, para que possa vir comer. E levantou o voo em direção à aldeia dos pássaros. Né? Então tem aqui o glossário. No primeiro, pessoal, o glossário, aqui explicando o significado das palavras, né? Por exemplo, exalar, lançar, emitir, odor, cheiro, emanar, espalhar, exalar. Escaravelhos, besouros que se alimentam de esterco ou matéria em decomposição. Tá bem ruim as letrinhas, tá bem clarinho mesmo. Do outro lado tem aqui tamanho, né? Expressão que significa pai. Tecer, cruzar fios para produzir um tecido ou uma trama, né? Então, pessoal, aqui explicando, né, a mitologia indígena, né? Explicando o surgimento do dia, como é que foi, né? Enfim, então vamos lá para a página 9, né? Vamos explorar o texto. Vamos lá. Na primeira questão tem assim: a história que você acabou de ler é um mito indígena que tenta explicar a origem de um fenômeno natural. Ok. De acordo com as informações apresentadas, podemos dizer que o texto explica a criação de um fenômeno da natureza, apresenta apenas a resolução de um problema, narra a trajetória de um herói desde o seu nascimento. Pessoal, como a gente viu, é a explicação do surgimento, né, da criação de um fenômeno da natureza. Então, a resposta da primeira questão é a primeira alternativa, né? Vamos colocar aqui Opa, vou botar como primeira questão. Aí, resposta. Essa daqui, né? Explica a criação de um fenômeno, fenômeno da natureza. Certo? Explica a criação do fenômeno da natureza. Essa é a resposta da primeira questão. Certo? Segunda questão, pessoal. Vamos lá. No início do texto, percebemos que um fato dificultava a vida das pessoas. Né? Letra A. O que tornava a vida mais difícil no início da história? Por quê? Justifique sua resposta com partes do texto. Né? Então, pessoal, a gente pode falar o seguinte, que a escuridão causava muitas dificuldades, né? Pois, como indica o narrador, né? Temos o narrador, né? Era difícil viver na escuridão, pois as pessoas não enxergavam nada. Então, vocês respondem assim. Segunda questão. Deixa eu colocar aqui para vocês. A escuridão causava muitas. A escuridão causava muitas dificuldades, pois, como indica o narrador, dois pontos. Vocês colocam aqui, ó. Agora é o trecho do texto, né? Era difícil viver na escuridão. Isso. Pois as pessoas não enxergavam nada. Certo? Vocês respondem dessa forma. Vocês podem parar o vídeo, certo? Para fazer com mais calma, mas a resposta é essa aqui, ó, na segunda questão. A escuridão causava muitas dificuldades, pois, como indica o narrador, era difícil viver na escuridão, pois as pessoas não enxergavam nada. Ok? Essa é a resposta para a letra A, na verdade, né, pessoal? Perdão. Letra A. Vou botar até abaixo, então. Letra A. Certo? E na B, tem assim, né? Em boa parte do texto não há divisão entre o dia e a noite, pois o sol e a lua não brilhavam. Olha só que interessante.
Na sua opinião, qual era a função dessas personagens no começo da história? Então, pessoal, quero que vocês respondam para mim. É uma resposta pessoal. Então, letra B. E aí? É uma resposta pessoal, né? Mas eu quero que vocês me indiquem o seguinte. Então, qual seria, então? A pergunta é: em boa parte do texto não há divisão entre dia e a noite, pois o sol e a lua não brilhavam. Na sua opinião, qual era a função desses personagens no começo da história? Porque é interessante isso, né? Porque se, de acordo com essa mitologia indígena, né, da maneira que eles contam o surgimento do dia, né, na história deixa claro que o sol e a lua já existiam na história. Só que elas não tinham brilho. Mas então, se elas já existiam, qual era a função delas? Então, qual era a função desses personagens? Se o Sol não tinha brilho próprio, nem a Lua, então qual era a função delas, né? Na opinião de vocês? Responda aí. E a gente discute isso na live, tá ok? Todas essas questões, pessoal, que levam em consideração respostas pessoais e tal, eu vou fazer a pergunta na live, tá certo? Aí vem a terceira questão. Apesar de apresentar diferentes situações, o mito lírio tem um argumento principal. Resumo a seguir o tema central da história. Então, pessoal, no caso aí, a história ela conta o quê? Está centrada na busca por parte das personagens, né, em fazer, em obter a iluminação a fim de que houvesse dia e noite, né? Ou seja, nós temos aí as personagens tramando a situação para quê? Para obter a iluminação, né? Porque a partir da obtenção da sua iluminação eles teriam o dia e a noite. Então seria basicamente isso. Deixa eu colocar aqui para vocês responderem. Terceira questão. Resposta. Vocês colocam assim, né? Botar assim, o mito está centrado na busca. Botar centrado na busca que as personagens fazem para obter. Opa! Iluminação. Para obter iluminação a fim de que houvesse dia e noite. Certo? Que houvesse assim, o dia e a noite. Então, essa é a resposta da terceira questão, né? O mito está centrado na busca que as personagens fazem para obter iluminação, a fim de que houvesse o dia e a noite, né? Isso basicamente isso é a história, né? Nós vimos ali que a lua, o sol tá ali, né? Nenhuma delas possui brilho e a consequência disso é que não tem essa divisão entre dia e noite, né? Então eles tramaram ali uma situação para obter uma iluminação, para que assim finalmente eles pudessem ter essa divisão, né? Para obter de fato o dia e a noite, certo? Quarta questão. O mito, a origem do dia, faz parte das narrativas mitológicas indígenas brasileiras, como a gente viu lá, né? Por se tratar de uma história originária do centro-oeste do Brasil, em diferentes partes do contexto é possível identificar referências a elementos regionais. Ok? Então, temos aqui letra A, quarta questão. Aqui. Letra A. Certo? Letra A. Volta ao texto e identifique palavras que fazem referência à cultura indígena dos povos da região centro-oeste. Depois copie na tabela, né? Nesse caso aí, pessoal, temos aí uma tabelinha, né, com três colunas, né? No caso, temos aí nome de pessoa, nome de alimento e atividades realizadas durante o dia. Então, pessoal, a gente vai tem que procurar no texto lá, nome de pessoas, nome de alimento e atividades realizadas durante o dia, que são palavras que nomeiam, né, tudo isso que seja mais comuns ali da região centro-oeste. Nome de pessoas, pessoal, como a gente pode ver lá, né, a gente pode indicar aqui. Nome de pessoa. Temos aí Inaê e o Porã, né? Letra. Aí tem assim, nome de pessoas. Botar assim. Nome de pessoas.
Eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho do pássaro que tem aqui, perdão. Ele tá fazendo bastante barulho mesmo. Vou botar Inaê ou Porã, não é isso? Inaê ou Porã, certo? Aí vem depois nome do alimento. No caso, o nome do alimento é mandioca. Para quem não sabe, mandioca né, é o que chamamos de macaxeira aqui. Isso aí, pessoal, é interessante porque isso remete exatamente a essa questão da variação linguística, certo? Deixa eu colocar aqui a outra. Aí vem aqui atividades realizadas, não é isso? É atividades realizadas durante o dia. No caso, plantar, pescar e caçar, ah, fazer farinha, apesar de que são típicas não só da Centro-Oeste, né? E tecer a rede. Apesar que dessas atividades aqui não é só comum na região Centro-Oeste, não, mas tudo bem. O que é interessante aqui, pessoal, chamar a atenção para a questão da variação linguística. Pessoal, perdão, eu estou voando aqui. Perdão, porque eu estou aqui respondendo e não estou mostrando a tela. Agora que me dei conta. Então, pessoal, aqui, ó. A primeira. Perdão, pessoal, perdão mesmo. Porque como eu não tenho outra tela aqui para verificar onde é que está, então eu estou me perdendo um pouco. Então, mas não se preocupe, eu volto aqui. A primeira questão lá, né, a resposta é explica a criação de um fenômeno da natureza. Então, né, a pergunta é: de acordo com as informações apresentadas, podemos dizer que o texto explica a criação de um fenômeno da natureza. A segunda questão, pessoal, né, na letra A, o que tornava a vida mais difícil no início da história? Por quê? Justifique sua resposta com partes do texto, né? Aí a resposta pode ser a seguinte: a escuridão causava muitas dificuldades, pois, como indica o narrador, era difícil viver na escuridão, pois as pessoas não enxergavam nada. A letra B é uma resposta mais pessoal, né? Em boa parte do texto não há divisão entre dia e a noite, pois o sol e a lua não brilhavam. Na sua opinião, qual era a função dessas personagens no começo da história, né? Então, como eu falei, né? O que é interessante é que desde o início, mesmo não havendo essa divisão entre dia e a noite, mas as personagens lua e sol já existiam, só que elas não tinham brilho próprio, né? Não tinham um brilho, né? Nem a lua nem o sol. Aí a questão é, se elas já existiam, então qual era a função delas? Tipo, se na história lá nessa mitologia indígena, já existia a lua e o sol, e elas não tinham essa função de fazer essa divisão entre o dia e a noite, então qual era a função delas antes disso? Né? Isso que é interessante. Na opinião de vocês, qual seria então a função delas? Né? A terceira questão, a pergunta é, apesar de apresentar diferentes situações, o mito livre tem um argumento principal. Resumo a seguir o tema central da história. Então, qual é o tema central da história que a gente acabou de ler? Né? O mito está centrado na busca que as personagens fazem para obter iluminação a fim de que houvesse o dia e a noite, certo? E a quarta questão, aí sim, onde foi que a gente parou. Então, mais uma vez, eu peço perdão. Agora que eu me dei conta que eu não estava dividindo a tela, certo? Só que é isso, depois dessas férias, perdi a prática no programa, mas vou retornar a prática aqui do programa, não se preocupe. Né? Então, vamos lá. Na quarta questão, tem assim, né? Volta ao texto e indique palavras que fazem referência à cultura indígena dos povos da região centro-oeste. Depois, copia da tabela abaixo. Então, a gente volta lá, né, ao texto, e a gente procura palavras que remetam à cultura indígena da região centro-oeste, tipo nome de pessoas, né, a gente viu lá que tem Inaê, o Porã, né, nome de alimento, mandioca, como falei para vocês, a mandioca é como a gente chama a macaxeira aqui, né, atividades realizadas durante o dia, plantar, pescar e caçar, fazer farinha, tecer
a rede, né? Lembrando que isso aqui não é uma atividade típica somente da tribo indígena da região centro-oeste, né? Para mim, toda a tribo indígena, seja lá de onde for, ela tem exatamente essas atividades, né? Isso, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, é principalmente com relação ao nome de alimento, como a relação à palavra mandioca, porque isso nos remete exatamente ao que é a questão da variação linguística, né? Existem muitas palavras na nossa língua, no português, falado aqui no Brasil, em que existe uma variação nos nomes, né? Aqui no região Nordeste pode chamar de um jeito, em outros lugares pode chamar de outro. Por exemplo, aqui no Maceió, pelo menos, né? Que é Alagoas, a gente chama flau, né? Você sabe o que é o flau. Já no Rio de Janeiro é o sacolé. Se você chegar lá no Rio de Janeiro e procurar por flau, o pessoal vai olhar assim para você, tipo, o que é isso? Eu não sei o que é flau, né? Aí se você perguntar onde é que tem sacolé, quem é de sacolé? Ah, agora eu sei, é o sacolé, né? Aqui chama, aqui já brincou de chimbra, chama de chimbra. Tem outros lugares em São Paulo que chama de bola de gude, né? Aqui a gente solta pipa, né? A gente solta pipa, né? Já em outras regiões é o papagaio, né? E existem outros nomes, né? Em relação a chimbra, por exemplo, a bola de gude, né? Se não me engano, é em Natal, Rio Grande do Norte, que o pessoal chama de biloca. É a biloca, certo? Enfim, é muito interessante porque por mais que a gente aqui no Brasil a gente fale o português, né, mas existe uma diferença dependendo da região enorme, né? É interessante essa questão da variação linguística. E a variação não é somente na questão do léxico, não. Quando eu digo léxico em relação às palavras, os nomes das coisas, não. A diferença fica também por conta da pronúncia. Eu acho que você já percebe, já ouviu falar, o pessoal comentar que quem é do Rio de Janeiro fala muito chiado, né? Por exemplo, caixa. Não, caixa é lógico que é mais tipo. Tipo. Coisa. Não, coisa não. Tipo, cheia, né? Tem aquele chiado. O pessoal também de Minas Gerais também é dessa forma, né? Por exemplo, aqui em Alagoas, ou para ser mais específico, aqui em Maceió, é muito comum as pessoas pronunciarem tia, dia, né? Isso tem muito a ver com a questão da articulação, ponto de articulação. Por exemplo, quando você fala dia, de, fala assim, de. Perceba que a ponta da língua ela vai encontrar o dente, né? De, por isso que é dia e t, ó, t. Perceba que a ponta da língua vai em direção ao dente, né? Então, D e T, dia e tia, certo? É como a gente fala aqui em Maceió, tia e dia. Já esse pessoal que diz que falam chiado, né? Tipo tia e dia, né? Tia e dia, perceba a diferença entre tia e tia, entre dia e dia. Se vocês observarem, principalmente o pessoal do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais, é dia e tia. Fala assim, no caso, quando eu falo dia, perceba quando eu falo dia, ó, dia, a ponta da língua vai em direção ao dente. A mesma coisa com tia. A ponta da língua vai em direção ao dente. É diferente quando falo dia. Percebo que dia, fala assim, dia. Percebo que a ponta da língua não vai mais em direção ao dente, né? Quando eu falo dia, o dorso da língua, ele encosta no quê? No palato, né? É dia, tia, percebam? Que quando você fala assim, tia e dia, o dorso da língua vai em direção ao palato, percebem? Então, a gente chama isso de palatalização do I. Por que palatalização do I? Pessoal, como vocês falam assim, A, E, I, O, U, né? Façam aí, A, E, I, O, U. Perceba, como eu já falei, inclusive, em sala de aula, a característica das vogais, uma delas, né, é que a sua pronúncia ocorre com a passagem de ar livre. Percebe? Ó? A, E, I, O, U. Perceba que, tipo, não tem um ponto de articulação com as consoantes, como T, D, B, M, né, man, nan, pan, ban. Perceba que sempre tem um ponto de articulação. A vogal não, a vogal ela ocorre com a passagem livre do ar. A, E, I, O, U. Percebem? Só que o que acontece? Dependendo da letra, existe a altura da língua. A questão da altura da língua. E quando você fala assim, I, façam aí, I, perceba que a língua ela fica mais alta. É diferente de A. Perceba que a língua é mais baixa. A, agora quando eu digo assim, I, percebe que ela é alta,
né? Então, quando eu pronuncio I, o dorso, a língua vai em direção, o dorso, né? Ela vai em direção ao palato, mas não encosta, né? Ele vai nessa direção. Por ela ser uma, então, por ela ser uma vogal alta e por ela ter esse movimento do dorso da língua em direção ao palato, né? O que acontece? Ela influencia em algumas regiões na pronúncia de certas palavras, como tia e dia. Perceba que quando aqui em Maceió a gente fala tia e dia, a ponta da língua vai em direção ao dente, né? Por isso que ele fala dia e tia. Tem regiões que sofrem influência do i, por ser uma vogal mais alta, né? O dorso da língua vai em direção ao palato, né? Então tem pessoas que falam tia e dia. Então também é uma questão de variação linguística, a pronúncia, a sintaxe e assim sucessivamente. É bem interessante essa questão. Então, para não nos alongarmos, né, já que está se alongando, vamos dar continuidade aqui. Na página 10, né, temos aí a letra B. Além das palavras que completam a tabela anterior, existem alguns trechos do texto que contêm palavras desconhecidas. Consulte os vocábulos em destaque em um dicionário e reescreva os trechos a seguir, substituindo-os por sinônimos, que foi o que a gente estudou. Lembra que são sinônimos? São palavras que possuem significados parecidos, não é isso? Então vamos lá. O primeiro trecho aqui é os irmãos sabiam disso, matutaram muito até chegar em um plano e foram comunicá-lo. Foram comunicá-lo ao sol, né? Então, pessoal, matutaram seria o quê? Quando eu digo assim, matutaram em um plano, né? Muito até chegar em um plano. Pensaram, né? Matutar é pensar. Então, vocês podem colocar assim, né? Os irmãos sabiam disso, pensaram muito até chegar em um plano e foram comunicá-lo ao sol. Então, vou colocar aqui, letra B, quase negrito, né? Letra B, resposta. Vou colocar a resposta assim, e reescreva a passagem aqui. Os irmãos. Opa. Os irmãos sabiam disso. Certo? Aí vocês colocam aqui. Pensaram muito até chegar, né, em um plano e foram comunicá-lo ao sol. Certo? Aí vocês respondem dessa forma. Matutaram, pensaram. Matutar e pensar tratam-se da mesma. São palavras que possuem significados parecidos, né? Aí vem a passagem 2, não é isso? Na passagem 2, tem assim. Uma hora depois, o Jacobim surgiu com canitar e pulseira de penas de arara vermelha, né? Canitar e pulseira de penas, no caso, canitar, pessoal, é um sinônimo de cocar. Cocar, né? Sabe o que é cocar? Né? Então, canitar e cocar são palavras sinônimas, né? Então, vocês podem colocar assim. Uma hora depois, o Jacobim surgiu com cocar e pulseira de penas de arara vermelha. Então, vocês colocam aí. Cadê? Uma hora depois. Uma hora depois, o Jacobim surgiu com cocar e pulseira. E pulseira, né? De penas de arara vermelha. Certo? No terceiro trecho, deixa eu ver se está gravando a tela mesmo, para não correr o erro aqui. Que eu mais uma vez peço perdão, pessoal. Terceiro trecho. Tentaram uma pagelança com o japuaçu, aliás. Vamos ler de novo.
Tentaram uma pagelança com o japuaçu e o jacubi, mas também não adiantou. Nesse caso, pessoal, pagelança é ritual de cura e magia. Né? Aí vocês podem colocar assim: tentaram um ritual de cura e magia com japuaçu e jacubi, mas também não adiantou. Deixa eu colocar aí, certo? Deixa eu tirar aqui no negrito. Tentaram. Deixa eu colocar aí. Tentaram um ritual, né? De cura e magia com, com o japuaçu, opa, e o. Não é o nome do outro? Jacubim. Esses não são ruins de gravar. Mas também não adiantou. Certo? Quinta questão, pessoal. Como você já estudou sobre a língua de uma comunidade, pode verificar que ela é seu principal meio de comunicação. Como falei para vocês, né, pessoal? Toda comunidade possui uma língua. Uma comunidade sem língua seria uma comunidade na qual ninguém conseguiria se comunicar. E isso é impossível, né? Deixa eu entrar isso aqui, pessoal. E isso seria impossível, não é isso? Uma comunidade, já pensou todo mundo viver em uma comunidade e ninguém conseguir se comunicar? Não existe. Então, toda comunidade ela possui uma língua, tá ok? Na história lida, acompanhamos um problema relacionado à comunicação, pois o urubu-tuci, urubu-rei, não entendia a língua das moscas e vice-versa. Aí vamos lá. No texto, a personagem que consegue entender a mensagem da música é a que conhece várias línguas. Explique sua resposta. Ó, no texto, a personagem que consegue entender a mensagem da música é a que conhece várias línguas. Explique sua resposta. A resposta é não, né? Mas se vocês olharem lá, pessoal, quem conhecia várias línguas era o Chechel, né? Ou seja, mas esse pássaro não entende a mensagem da música. Quem interpreta a mensagem é João Conguinho, primo de Chechel. Ou seja, não é que entende todas as línguas, ela pode ter um conhecimento maior de línguas, né? Mas não conhece todos. E em relação a isso aqui, pessoal, deixa eu responder logo, né? Deixa eu ajudar vocês a responderem logo. Mas eu vou contar algo bem interessante a vocês. Sobre essa questão de pessoas que falam mais de uma língua, certo? Deixa eu voltar aqui. A resposta da quinta questão é não. Quem conhecia várias línguas era Chechel, mas esse pássaro, não entende, a mensagem da música. Quem interpreta a mensagem é João Conguinho, né? É João Conguinho, primo de Chechel. Certo? Então, pessoal, a resposta para a quinta questão é não. Quem conhecia várias línguas era Chechel, mas esse pássaro não entende a mensagem da música. Quem interpreta a mensagem é João Conguinho, primo de Chechel, né? E o que é interessante, pessoal, sobre essa questão das pessoas saberem várias línguas, mais de uma língua, né? É interessante, né? Porque se vocês observarem de início, né? Somente o ser humano consegue se comunicar através de uma língua complexa. O que eu quero dizer com isso é que todos os animais se comunicam entre si. Tá ok? Não quer dizer que os outros animais não se comunicam, não. Pelo contrário, eles se comunicam. Mas nenhum outro animal, além do homem, se comunica através de uma língua complexa, como é o caso de nós, seres humanos. Por exemplo, as abelhas. As abelhas ela têm um sistema de comunicação, mas é um sistema de comunicação simples, limitado. Né? Por exemplo, para indicar que encontrou fonte de alimento, a abelha na colmeia, né, que encontra, ela começa a voar
né, para suas coleguinhas. Deixa eu mudar aqui de câmera para ficar mais fácil. Certo? Olha aqui, tá tudo ok. Em movimento de 8. Assim, ó. Movimento de 8. Né? Só que esse movimento não é um movimento feito de qualquer forma. Esse movimento, a abelha ela faz, o posicionamento ela leva em consideração exatamente a posição do Sol. Então, dependendo depende da posição do Sol, né, e a direção que a abelha faz esse movimento de 8, ela indica a direção do alimento para as demais abelhas. E para as abelhas, as coleguinhas, saber a distância, então quanto mais rápida ela faz, maior a distância. Entendeu? Então, além da direção em que faz esse movimento, a velocidade é importante. Então, a abelha ela consegue indicar a direção e a distância da fonte de alimento. Tá ok? Só que ela, tipo, é a única forma que ela consegue se comunicar. Somente isso. Ou seja, por isso que é uma comunicação simples, né, e limitada. Já nós, seres humanos, se vocês observarem, a nossa linguagem é extremamente complexa. Por quê? Porque a gente não se comunica através de frases isoladas. Se vocês observarem, pessoal, a gente sempre se comunica através de frases, de expressões novas. A gente tem um léxico, ou seja, um conhecimento de palavras bastante limitado, beleza. Mas a partir desse conhecimento de palavras, a gente consegue fazer de forma ilimitada várias sentenças, várias expressões. Ou seja, sempre que eu for comunicar com alguém, nunca utilize uma frase já pré-existente. Sempre é uma nova frase, sempre é uma nova expressão. Essa é a característica do ser humano. Por isso que a nossa linguagem é uma linguagem complexa. Certo? Porque a gente consegue ser criativo na linguagem. Ok? Então, o que acontece? Somente os seres humanos são capazes de se comunicar através de uma linguagem complexa, de uma língua complexa, diferentemente dos animais, que se comunicam mais através de uma linguagem extremamente simples. Ok? E o que é interessante é que muitas pesquisas mostram que isso é algo natural do ser humano. Certo? E o ser humano ele é capaz, se você, uma criança, por exemplo, assim que ela nasce, assim que ela está inserida num ambiente de fala, a partir daquele momento, ela já começa a absorver a língua do seu ambiente. E se ela for exposta a 10 línguas, ela vai conseguir absorver essas 10 línguas. Isso que é extremamente interessante. Então, é o que chama a atenção de pessoas que falam mais de uma língua. Isso levando em consideração que uma criança que adquire naturalmente essas línguas. Mas também é possível, depois de anos, a gente fazer um curso de inglês, fazer um curso de espanhol e adquirir e aprender uma nova língua. Né? Nós, seres humanos, somos capazes disso. Mas agora uma coisa é certa, né? Fala todas as línguas do mundo, aí não tem como não. Aí tem que ser um gênio, sabe? Tem que ser um gênio para poder aprender todas as línguas, né? Até porque no mundo existem mais de 6 mil línguas. Imagina a pessoa, não tem como. Uma pessoa aprender 6 mil línguas, não tem como. Né? Então, enfim, vamos lá. Ela pode aprender as mais relevantes. Uma pessoa pode saber o português, pode saber espanhol, italiano, francês, inglês e tal, né? Mas aprender mais de 6 mil línguas, aí não. Aí já tem que ser uma máquina, né? Apesar que uma máquina, um computador, eu duvido que também ela saiba todas as línguas do mundo, né? Porque tem as línguas indígenas que não são registradas, né? Tipo, não tem um registro oficial, uma gramática, digamos assim. Gramática, como fala o livro. Vamos lá. Sexta questão. Ao lermos uma história, conhecemos os acontecimentos por meio daquilo que o narrador apresenta. Né? Sobre o narrador do mito, a origem do dia, classifica as frases a seguir como verdadeira, V, né? Ou falsa, F. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui logo, né? Sexta questão. Eu vou colocar assim, um abaixo. Não, vou botar um lado do outro. Certo? Vamos lá. O mito é narrado por alguém que não participa da história. Verdadeiro. Veja, pessoal, que o narrador, ele não faz parte da história. Certo? O narrador ele não faz parte da história. Ele é um narrador observador. Ele está distante. Né? Lembra que eu falei para vocês que tem o narrador personagem e o narrador observador, né? Nesse caso, o narrador personagem é aquele que está dentro da história, ele além de narrar, né? Além de narrar, ele participa da trama, e tem o narrador observador ele está fora, ele está distante,
no qual ele só está ali acontecer a situação, né, e está ali narrando o que está acontecendo com a outra pessoa. O narrador personagem, ele narra o que está acontecendo com ele. O narrador observador, ele narra o que está acontecendo com a outra pessoa, com o terceiro, né? Que é o caso desse narrador. Ele não participa da história. A história é apresentada pelos gêmeos Inaê e Porã, duas de suas personagens. Não. A gente viu que não. São personagens, né, mas não é apresentado, não é apresentado, não são elas que, não são esses personagens que narram a história, né? A história é narrada pelo Sol e a Lua, as personagens mais importantes do texto. Também não, pessoal, não é. Lembre-se que eu falei no início, né? A primeira pergunta, a primeira afirmação, aliás, fala que o narrador participa da história. A gente disse que não. A gente já viu que não é. Então, se não participa, então não pode ser nem o Inaê nem Porã, nem o Sol nem a Lua. Porque Inaê e Porã, Inaê, Porã, Sol e Lua são personagens da história. Né? E a gente já viu que o narrador não é personagem. Apesar de não participar da história, o narrador observa tudo o que acontece com as personagens. E isso foi o que a gente falou. Né? É um narrador observador. Ele não participa, ele não está inserido na história, mas ele, de longe, ele está observando tudo o que está acontecendo. Por isso que é um narrador observador. Né? Ele observa tudo o que está acontecendo com as personagens. Tá, ok? Então a resposta dessa questão é VFFV. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Tá ok, pessoal? Epa, eu acho que eu esqueci de novo de mudar a tela. Quer ver? Isso. Então tá aqui, pessoal. Sexta questão. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ó, mais uma vez eu esqueci. Mas enfim, como é de marcar verdadeiro ou falso, tá perdoado, tô perdoado, né? Mas a resposta é exatamente essa, tá ok? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Certo? Sétima questão. Uma história pode apresentar tipos diferentes de narrador. Conheça seguir dois tipos, né? É o narrador personagem, que participa dos acontecimentos narrados, e o narrador observador, que não participa da história. Esse tipo de narrador conta aos leitores ouvintes apenas os acontecimentos que observou. Então, pessoal, não só existem esses dois tipos, certo? Mas os principais são esses. É o narrador personagem e o narrador observador. Como eu expliquei anteriormente, né? Mas vou reforçar aqui. O narrador personagem, como já diz a história, né? É o narrador que participa dos acontecimentos, que participa da narração. Por isso que ele é uma personagem. Ou seja, né, além dele falar sobre todos os acontecimentos da trama, né, ele também participa dessa trama. Né, ele está inserido na história, ele está dentro da história. Já o narrador observador, não. Ele não está inserido na história, ele está distante, de longe, só observando os acontecimentos. Ele só tem o papel de narrar, de contar o que está acontecendo, mas ele não participa diretamente da história. Então, essa é a diferença de narrador personagem e narrador observador. Como o nome já deixa claro. Narrador personagem participa da história. Narrador observador, aquele que só observa. Tá ok? Mas não só existem esses tipos, não. Tem mais, certo, pessoal? Vamos lá. De acordo com as informações acima e com as respostas, atividade 6, que tipo de narrador conta a história à origem do dia? Como a gente viu agora na questão 6, né? A gente viu que não se trata de um personagem. Quem narra a história não é as personagens, é um narrador observador, né, pessoal? Então, sétima questão. Essa foi até fácil. É um narrador observador. Como falei para vocês, ele apenas observa os acontecimentos, ele não participa da história. Tá ok? É a oitava questão. Além do narrador, as personagens são fundamentais para a existência de uma narrativa. Claro. Os fatos também só ocorrem se tiver personagens. Não existe, como eu falei para vocês, né? Narração sem narrador não existe. Uma narração tem que ter um narrador, lógico. Mas também tem que ter as personagens. Não existe uma situação sem as personagens ali participantes, né, da situação. Né? Então vamos lá. Vou ler aqui de novo. Além do narrador, os personagens são fundamentais para a existência de uma narrativa, pois é por meio de suas ações que os acontecimentos ocorrem, claro, né?
Assim como o narrador, as personagens também podem ser classificadas de acordo com seu papel na história. Veja, tem o protagonista, é a personagem com maior destaque na história, e o antagonista é o personagem que se opõe ao protagonista e ao seu maior desejo, a sua maior ambição. Cria obstáculos para o cumprimento das ações do protagonista. Então, pessoal, temos um texto narrativo, como mostrei já a vocês, né? Sempre há o clímax, né? Sempre há uma situação em que temos duas personagens em conflito, onde há um conflito, né? Se não tiver um conflito no texto narrativo também, né, não é um texto narrativo, né? Todo texto narrativo, toda narração, ele tem um clímax, ele tem um conflito, né? E esse conflito se dá em um embate entre duas personagens, né? Então, a personagem principal, ou mocinho, digamos assim, a gente chama de protagonista. O protagonista é a personagem principal, é o mocinho, ou a mocinha da história, né? E tem um antagonista, que é exatamente o que vai fazer oposição ao protagonista, ou seja, é o que vai entrar em conflito com o protagonista, né? Então, lembre-se, o protagonista é o personagem principal e o antagonista é que vai se opor a personagem, né? É, impondo dificuldades, obstáculos, né? Por isso que na narrativa o clímax está exatamente nesse ponto aí, né, no ponto do conflito, né? Quando há o conflito, quando há o embate entre essas duas personagens, a gente fica naquela, vem aquela emoção de saber como é que aquele problema vai ser resolvido, né? Então é importante a gente deixar claro que entre as personagens temos os protagonistas, né, e os antagonistas. Os protagonistas são os principais, né, os antagonistas são os que vão se opor aos protagonistas. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Então temos aqui letra A. No texto A Origem do Dia, quais são os personagens protagonistas? Né? Os protagonistas, pessoal, são os gêmeos, Inaê e Porã, o Sol e a Lua. Certo? Então, oitava questão. E tem aqui letra A. Vamos lá. Resposta. No caso, os gêmeos. Gente, ainda estou com problema nesse teclado. Os gêmeos é Inaê, né? Inaê. Ó. Peraí, viu? Acho que eu já sei o que é. Não consigo. Inaê e Porã. Eu não sei o que está acontecendo com esse teclado, mas não, às vezes não consigo colocar o acento circunflexo. Mas vamos lá. Os gêmeos Inaê e Porã, e também o Sol e a Lua. Certo? A resposta da letra A. Letra B. Existe algum antagonista nesse mito? Em caso afirmativo, indique o nome dessa personagem. Tem o Urubu Rei. Ele que vai fazer o papel do antagonista, né? O Urubu Rei. Ele é um antagonista nessa situação. Ok, gente? Peraí, viu? Certo? Vamos lá. Não tem letra C, né? Não. É nona questão. Vamos lá. Nona questão. Além dos tipos de personagens apresentados acima, uma narrativa também pode apresentar personagens secundários. As personagens secundárias. As personagens secundárias são aquelas que interagem de maneira mais direta com o protagonista ou com o antagonista, assumindo diferentes funções da narrativa e auxiliando no desenvolvimento da história. Observe as ilustrações a seguir e assinala aquelas que apresentam personagens secundários no texto a origem do dia, né? Então temos aqui o Jacobim, Urubucim, Lua, né, Chechel, Sol e João Conguinho, né? Então, desses aqui, quem é que faz o papel de uma personagem secundária? Nesse caso, pessoal, é o Jacobim,
certo? Aí você circula aí o Jacobin, deixa eu colocar aqui. Nona questão, resposta. São personagens secundários. Então, ou seja, são os coadjuvantes, né? São aqueles que participam da história, mas não tem um destaque. Estão ali apenas para reforçar a narrativa, digamos assim, né? Mas não são os principais, tá certo? Então, Jacobin, o Jacobin, Chechel e João Conguinho. Certo? João Conguinho. Ok, pessoal? São esses três que fazem. Eles não são nem protagonistas nem antagonistas, são personagens secundários. Elas participam ali da narrativa, né? Mas apenas como personagens secundários, tá ok? Vamos lá. 10ª questão. Ao longo do texto, acompanhamos o diálogo entre o Sol e o Urubuci durante a negociação que fizeram para que as pessoas conseguissem a luz do dia. Letra A. Leia as frases a seguir e assinale aquela em que é possível perceber a fala de uma personagem transmitida pelo narrador da história. Deixa eu ver se está gravando direitinho aqui. Tá. Então vamos lá. Vamos ler de novo aqui, né? Leia as frases a seguir e assinale aquela em que é possível perceber a fala de uma personagem transmitida pelo narrador da história, né? Temos aqui: o pássaro trouxe o dia, questionou o sol. Não, né, pessoal? Veja que o travessão aqui. Lembra que eu falei para vocês que quando na narrativa, quando temos um travessão, indica que é a própria personagem falando por ela mesma? Então, nesse caso aqui, não é o narrador falando pela personagem, né? Porque está perguntando aqui o seguinte, ó. Olha só com a pergunta. Leia as frases a seguir e assinale aquela em que é possível perceber a fala de uma personagem transmitida pelo narrador da história. Ou seja, quando tem aqui o pássaro trouxe o dia, questionou o sol. Ou seja, quando essa passagem aqui, o pássaro trouxe o dia, é um questionamento do sol, é a fala do próprio sol, é a fala da própria personagem. O travessão, pessoal, é exatamente um elemento gráfico no texto narrativo que indica isso, como eu falei para vocês. Quando vocês estiverem diante de uma expressão que tem um travessão ali, aquele tracinho, né? Isso quer dizer que é a própria personagem se manifestando. Então não é o narrador que está falando pela personagem. Então essa não é a nossa alternativa. Aí vem aqui. A Lua respondeu que não. Jacobi havia trazido somente penas de arara vermelha. Perceba, pessoal, a Lua respondeu que não. Ou seja, isso aqui é o próprio narrador falando pela personagem. Então, nossa resposta é essa daqui. A segunda alternativa. Certo? A Lua respondeu que não. Jacobi havia trazido somente apenas de arara vermelha. Isso aí é o narrador falando pela própria personagem, não é a personagem se manifestando. Como aqui na terceira alternativa também, ó, na terceira, né, opção. Então, mãe, mande trazer o dia para libertarmos você, disse o sol ao urubu rei. Então, nesse caso aqui também é uma fala do sol, ou seja, a própria personagem se manifestando. Então, o travessão aqui indica isso. Então, lembre-se, sempre que você estiver diante de uma expressão que tiver um travessão, aquilo ali é a própria personagem se manifestando, é a própria personagem falando, né? Então, diferentemente da segunda opção, em que é o narrador que fala pela personagem, tá ok? Letra B. Em uma narrativa, o leitor ouvinte pode ter acesso às informações pela própria fala das personagens ou pelo que o narrador apresenta, certo? Quando as próprias personagens. Olha só, isso aqui é interessante, pessoal. Ó, quando as próprias personagens apresentam suas falas ao longo da história, ocorre o discurso direto. Nesse tipo de discurso, pode ser usado travessão ou as aspas para indicar as falas das personagens. Exemplo: o sol e a lua ouviam maravilhados. O urubu-rei continuou. O dia foi feito para trabalhar, plantar, caçar, pescar, fazer farinha, preparar comida e tecer a rede. Já a noite foi feita para festejar, dançar, dormir e descansar. Ou seja, pessoal, como ele falou aí, como falou, né? Sempre que você estiver diante de uma expressão que tiver um travessão logo no início, ou se essa expressão tiver entre aspas, isso indica o seguinte, que é a própria personagem falando, se manifestando. Então, quando a gente tem a própria personagem falando, a própria personagem se manifestando, a gente tem o que chamamos de discurso direto. Então, lembre-se, quando eu falei discurso direto,
É a própria personagem se manifestando. Por isso que é direto. Por que é direto? Porque é a própria personagem. Eu não preciso de um intermediário para falar por mim. Eu não preciso que o narrador fale por mim. Eu diretamente me manifesto. Por isso que é um discurso direto. É a própria personagem discursando, falando, tá ok? É diferente do discurso direto. Vejamos aqui. Olha só, viu? Quando o narrador conta ao leitor aquilo que foi dito pelas personagens, temos o discurso indireto. Nele não há travessão ou aspas para representar a fala das personagens. Por exemplo, o Sol e a Lua ouviram maravilhados. O Urubu-Rei continuou explicando que o dia foi feito para trabalhar, plantar, caçar, pescar, fazer farinha, preparar comida e tecer a rede. Já a noite foi feita para festejar, dançar, dormir e descansar. Perceba que aqui existe uma diferença. Aqui não é a própria personagem se manifestando. Isso aqui é o narrador falando pela personagem. Por isso que é um discurso indireto. Ou seja, a personagem não fala diretamente, ela utiliza um intermediário para se manifestar. Por isso que é um discurso indireto. Não é direto, é indireto. Percebam. Falar diretamente, por exemplo, grosseiramente, aqui nessa situação, se eu estou falando com você, estou falando diretamente. Agora, se eu comunicar um terceiro, esse terceiro fala para você o que eu falei, ele é uma situação indireta, percebe? É basicamente isso. Então, lembre-se, quando você estiver diante de uma situação, de uma expressão em que tem um travessão ou aspas, né, nessas expressões, isso quer dizer que é a própria personagem se manifestando, ela mesma que está falando. Por isso que chamamos de discurso direto, é um discurso diretamente, ele fala diretamente com o seu ouvinte ou o seu leitor, certo? É diferente do discurso indireto, em que é o narrador que fala pela personagem. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. 11ª questão. Leia a seguir alguns trechos do texto e indique se traz exemplo. Desculpa. Leia a seguir alguns trechos do texto e indique se trazem exemplo de discurso direto ou indireto. Pronto, vamos lá. A primeira expressão aqui. Quando acabaram, João Conguinho perguntou às moscas em que momento poderiam comer mais daquela comida que estava na terra. Pessoal, olha só, viu? Presta atenção. Quando acabaram, João Conguinho perguntou às moscas em que momento poderiam comer mais daquela comida. Perceba que é o próprio narrador que fala pela personagem. Não é o João Conguinho que está perguntando. É o narrador que disse que ele perguntou. Então, nesse caso aqui, é um exemplo de discurso indireto, porque quem está se expressando pela personagem é o narrador. Então, 11ª questão. Resposta. Certo? E bota aí. No caso, vou colocar abaixo, na verdade, né? Então, opa. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Tá. Pensei que tinha parado. Então, vamos lá. Número 1. Coloca aí, discurso direto. Indireto, aliás. É um discurso indireto, porque nesse exemplo aqui, ó, de quando acabaram, João Conguinho perguntou às moscas em que momento poderiam comer mais daquela comida que estava na terra. Vejam que não é a personagem que tá se expressando, é o narrador. Tá ok, gente? Então é um discurso indireto. Vamos lá. Trecho 2. Trecho 2 diz o seguinte. Agora mesmo, responderam as moscas. Olha só, olha o travessão aí e diz assim, agora mesmo. Isso aí são as próprias moscas, as próprias personagens falando por elas. Ok? Não é o narrador que está falando por essas personagens, são as próprias personagens. Então, temos aí um exemplo de discurso direto. É um discurso direto. 3. Temos aqui. Esta é a arara vermelha. Agora sim teremos o dia. Perceba, pessoal, olha a travessão aí. Esta é a arara vermelha. Agora sim teremos o dia. Perceba que é a própria personagem se manifestando.
É a fala de uma personagem de forma direta, portanto, é um discurso direto. Opa, certo? Tá gravando ainda. É um discurso direto, ok? Agora vamos para na outra página. Temos aí a quarta expressão. Burubu Rei pediu ao Jacobim que trouxesse o dia, pois já estava cansado de ficar preso. Perceba, pessoal, Urubu Rei pediu a Jacobim que trouxesse o dia. Ou seja, não temos aqui o próprio Urubu Rei, a personagem falando para Jacobim para ele trazer. É o narrador que está falando por ele, né? Portanto, o trecho 4 é um trecho que mostra um exemplo de discurso indireto. Certo? É um discurso indireto. E por fim, o trecho 5, né? Tem o trecho 5, ele fala aqui. Eu queria o dia para que as pessoas pudessem plantar, pescar e caçar. Disse o sol. Veja aí, pessoal, que. E nesse caso aqui traz características interessantes. Primeiro, temos aí o travessão, indicando, logo de cara já indica que trata-se da própria personagem se manifestando, né? E tem assim, eu queria o dia para que as pessoas. Ou seja, a primeira pessoa. Então, quando temos o uso da primeira pessoa, eu queria. Porque a primeira pessoa é eu, segunda pessoa é tu, terceira pessoa é ele. Primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. Ok? Então, quando eu uso se ela está utilizando a primeira pessoa, é a própria personagem se manifestando. E outra, aqui no final, disse o sol. O próprio narrador está atribuindo essa fala ao sol. Disse o sol. Portanto, é a própria personagem se manifestando. Então, é um exemplo de discurso direto. Ok? Vamos lá. 12ª. Por que em um texto narrativo como um mito, o escritor usa os dois tipos de discurso direto e indireto? E aí, pessoal? O que vocês acham? Porque nesse caso, pessoal, se vocês observarem, é uma maneira. É uma resposta pessoal. Mas se vocês observarem, né, o texto, um texto narrativo trazendo essa variação, né, ele impede repetições. Né? Ele evita algumas repetições, então permite tanto que a personagem desculpem-me, né? Se manifeste, quanto que ele mesmo se manifeste pelas personagens. Então essa variação ajuda bastante, tá ok? Certo? Né? Por isso que um texto narrativo ele tem sempre essa variação. É interessante para que não haja repetições, né? Porque quando o escritor ele percebe que um tal trecho vai ficar muito repetitivo, né? Ele vai lá e simplesmente muda o discurso, né? Ao invés de colocar o personagem para falar, ele mesmo fala, ou ao invés de colocar ele para falar novamente aquele trecho, né? Ele coloca a própria personagem para se manifestar e assim sucessivamente, tá ok? A 13ª. Os contos etiológicos, como a origem do dia, surgiram em uma época em que certos povos não tinham uma ciência desenvolvida para pesquisar e analisar os fenômenos do dia a dia. Na sua opinião, por que é importante os seres humanos tentarem entender a origem das coisas? E aí, pessoal? Porque é o seguinte, se vocês observarem desde o princípio, né, desde o princípio do surgimento do homem, que há essa tendência de querer entender as coisas de um mundo, né? Qual é a origem, qual o porquê disso, qual o porquê daquilo. E para vocês, por que é importante a gente saber a origem das coisas? Por que é importante, na opinião de vocês? Faça essa reflexão e vamos discutir na nossa live. Tá ok? 14ª questão. No final do texto, o Urubu Rei explica o funcionamento do dia e da noite, indicando as atividades que devem ser realizadas em cada período. Letra A. Você acredita que ainda hoje algumas tarefas devem ser realizadas obrigatoriamente somente no período diurno e outras só no período noturno? Como é apresentado no final do texto? Em caso afirmativo, cita exemplos. E aí, pessoal, vocês acreditam nisso? Vou repetir aqui. Você acredita que ainda hoje algumas tarefas devem ser realizadas obrigatoriamente somente no período diurno e outras somente no período noturno, como é apresentado no final do texto? Pessoal, vocês sabem, né,
que existe pessoas que vão pescar vão para alto mar à noite, né? Tem pessoas que pescam à noite, né? Então, será que de fato hoje faz sentido a gente pensar dessa forma que somente durante o dia a gente pode plantar, pode pescar, tecer rede? Será? Qual a opinião de vocês sobre isso? Né? Vamos discutir também na nossa live, certo? Letra B. Na sua opinião, a tecnologia alterou o período da realização de algumas tarefas que executamos no dia a dia? Por quê? Então, pessoal, porque antigamente, olha só, antigamente, quando não tinha tantos recursos como temos hoje, tinha essa coisa mesmo de tipo fazer determinadas tarefas durante o dia e outras durante a noite. Mas hoje, com o avanço tecnológico, né, existem algumas atividades que podem ser realizadas independentemente do horário, né? Mas qual a opinião de vocês em relação a isso? Eu vejo dessa forma. Né? Mas e vocês? O que vocês acham? E mesmo com o avanço tecnológico, existem ainda existem atividades que só podem ser feitas durante o dia ou durante a noite? Qual a opinião de vocês? A plantação, por exemplo, com o avanço tecnológico, a plantação só deve ser feita durante o dia ou a gente pode fazer durante a noite também? Vamos lá. E letra C. No Brasil, muitas cidades seguem uma norma conhecida popularmente como Lei do Silêncio, que proíbe as pessoas de fazerem barulho após as 10 horas. Às 22 horas, no caso, 10 horas da noite, né? Vocês sabiam disso? É interessante. Na sua opinião, por que há necessidade de restringir certas atividades relacionadas à alta intensidade de sono no período da noite? Você concorda com a lei do silêncio? Por quê? Então, pessoal, para quem não sabe, aqui no Brasil existe essa lei. A partir das 10 horas da noite, não se pode mais fazer barulho. Né? A lei do silêncio. Né? Aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa lei do silêncio? Vocês acham que é abusivo, é autoritário ou é algo necessário? Tipo, faz sentido impor essa lei? Se vocês concordam com essa lei ou não, eu quero que vocês me digam o porquê, tá certo? Então, pessoal, a gente fica por aqui, tá ok? Muito obrigado e até mais.